Hello, gente. Tentando umas roupagens novas aqui nas nossas gravações, né? Eu tenho uma câmera legal, eu tenho um fone legal, então eu estou tentando fazer coisas melhores. Então, vamos falar rapidinho hoje sobre os últimos acontecimentos de ontem, né? Você aí, cidadão, cidadã, que sai no seu dia lindo, domingo de outubro, para votar em alguém, né? Boa parte da população de Curitiba, uma parte muito grande mesmo, foi lá no dia 6 de outubro e votou em pessoas jovens, né, pensando que essas pessoas jovens fossem trazer um refresh aí, né, para a política, uma renovação, mas no momento em que o assunto do mundo é o clima, mudança do clima, alteração de temperatura, as mudanças climáticas, a crise climática, que foi o absurdo que a gente viu em abril no Rio Grande do Sul acontecendo aqui no nosso país, né? Essa situação super complexa com relação ao tempo, a temperatura e o clima, e a gente vê na Câmara de Vereadores ontem e nos últimos dias a votação de projetos que mais parecem, assim, por pessoas jovens, inclusive, né, que depois o moço ficou até com uma vergonhinha, porque tomou paulada até do pessoal sério da direita, né, tomou pancada até da galera séria da direita, poxa, a população com tanto problema, a população de Curitiba com tanta demanda, e o cara vem me trazer para votação uma nota de repúdio ao show da Anitta. Gente, sinceramente, a Anitta tem mais fã por milímetro quadrado no mundo do que foram todos os votos desse menino vereador. Milímetro quadrado no mundo. Tem mais fã da Anitta do que gente que votou nesse rapaz. Então, esse é o tamanho da significância desse tipo de conduta. Outra conduta muito ruim, muito desagradável, muito chata, essa onda, né, de fazer projeto de lei, e isso já foi uma discussão em vários grupos, a respeito de coisas que já existem, né, porque são propostas populistas, que eu não sei realmente se eles têm esse conhecimento ou não, de que isso não vai para frente, porque já tem uma legislação, inclusive federal, que pontua isso. Então, por exemplo, né, e já vou deixando claro que eu tenho argumentos para não ser contra o fato de que se haja uma fiscalização maior, um controle e uma orientação, porque existe uma coisa que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, diz lá que a criança deve ser protegida sob todas as formas, tem o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que a criança precisa de proteção absoluta. Então, se tem uma coisa que é óbvia, né, em tudo isso, é que a criança no ambiente escolar ela não pode ser exposta a nenhum tipo de cultura, música, conteúdo que seja degradante à inocência dela, né? A exemplo de música com cunho sexual, vídeo com cunho sexual, isso nos ambientes em que sejam público, ali, livres da escola, porque assim, você não quer que o teu filho ouça um determinado tipo de música, né? Tipo, meu colinho, que é sua sentada, senta danada, essas coisas horrorosas, você não quer que ouça? Você não ouve na tua casa, você não ouve nesse lugar. Agora, se eventualmente vai ter alguma coisa desse gênero dentro de um ambiente que é público, e que é inevitável, como a escola, isso tem que ter um controle, isso é óbvio. Agora, não precisa fazer projeto de lei para isso, porque já existe o ECA, é só fiscalizar. Existem os conselhos, existe o conselho tutelar, é só fiscalizar aonde isso está acontecendo. E isso tem uma participação dos pais também. Agora, isso a gente está falando de escola a nível municipal, né? Que é primeiro ao sexto ano. São crianças no máximo até 10 anos de idade. Agora, quando você passa esse tipo de coisa para o ensino médio, tem coisas que é preciso dar contexto, né? Tem situações, por exemplo, em que o professor precisa fazer uso de algum material para fazer alguma explicação, para levar algum conhecimento,
para aquelas crianças, para aquelas pessoas ali, para fazer discussões. Essas discussões são necessárias. Interpretação de texto, figuras de linguagem. Então, isso faz parte do aprendizado. Quando faz parte do aprendizado e quando é uma coisa guiada, eu acho que o Estado não tem que se ingerir nisso. O que acontece dentro da sala de aula é que precisa, eventualmente, ter uma limitação, uma classificação para o conteúdo que se usa, no sentido de que já existe Estatuto da Criança e do Adolescente para isso. Não precisa ficar legislando nesse sentido. E eu entendo que é necessário. Por quê? Porque já fui em festa de criança, de escola, e festa junina, que tem muito nas escolas, onde estava tocando uma música completamente imprópria, né? E onde os próprios adolescentes, ali os jovens, tinham acesso ao mecanismo de som e começaram a colocar coisas que eram inadequadas e que o professor veio e falou assim, olha, o que nós combinamos de ouvir aqui hoje foi isso aqui. E tá tudo bem. Agora, o que mistura esses assuntos? Que na Câmara Municipal a discussão era sobre essa questão do conservadorismo, repúdio ao show da Anitta, nota de não sei o quê, aplauso de não sei o quê lá, moção de aplauso para Donald Trump, que nem sabe quem que é o vereador aqui de Curitiba, que tá, ó, para ele a gente é tudo latino, gente, ele tá cagando para nós. Entendeu? Para ele, a gente é tudo latino, a gente dispensável, que ele pode mandar embora dos Estados Unidos a hora que ele quer, que está lá trabalhando, gente que é lá imigrante, que está fazendo o que o americano não quer fazer. Isso é um assunto para outra hora. Então, esse pessoal fica aí com essas pautas, né, conservadoras de impacto, que dá a impressão que eles estão fazendo alguma coisa que já está feita, que já existe. Enquanto isso, lá na própria esquina da Câmara, tinha 1 metro de água. E não se fala nada em mitigação, em combate à crise climática. Né? O que é a crise climática? A gente falava antigamente, aí 20, 30 anos atrás, a gente já falava no efeito estufa, no efeito que os gases com efeito de carbono tem na retenção do calor do sol na Terra, e isso aumenta a temperatura, que o aumento da temperatura da Terra tem outros impactos para o mundo, né, inteiro, tem impacto na agricultura, o aumento do preço dos alimentos, a produção ruim de alguns tipos de alimentos, né, o pessoal reclamando muito do café, né, que o nosso programinha é o Café que se dane, então assim, o pessoal reclamando muito da alta do preço do café, mas o café ele tem uma produção bacana a cada 2 anos, e no ano passado, pasmem, né? O nosso agro foi o maior exportador de café do mundo. Então, assim, enquanto a gente está aqui pagando caro num café que não está na sua melhor qualidade, o mundo está bebendo o café do Brasil bem de boa. Então, não adianta ficar criticando as coisas sem ter um fundamento. Então, o que acontece? Emissão de gás, a gasolina que se produz lá com os veículos automotores. Esse gás produz gás tóxico. Uso do carvão, indústria, tudo isso tem impacto ambiental e tudo isso impacta nas mudanças climáticas, né? Existem termos que já estão superados, mas a gente, né, porque ecologia, agroecologia, gente, agora a gente está muito próximo, na beira do abismo do ponto de não retorno. Não é mais bater papinho. O ponto de não retorno quer dizer que a gente não vai mais conseguir entregar um mundo na mesma qualidade que a gente recebeu para as próximas gerações. Isso é muito grave. E era isso que a gente tinha que estar discutindo, a mitigação, né, dessas situações. Né? Essas transformações são a longo prazo, mas a gente está acelerando muito isso. Acelerando muito, muito, muito. Né? A gente está impulsionando isso com essa queima desenfreada de combustível fóssil, né, e de petróleo e de gás, e isso acaba fazendo um cobertor em torno da Terra e segurando o calor do Sol aqui. E é por isso que a gente está nesse calor insuportável, calores que a gente não tinha aqui em Curitiba, né? A gente não tinha aqui, não era comum para nós, e agora cada vez mais a gente está sentindo esses impactos. Então, o que a gente tinha que estar discutindo? Em vez de ficar se digladiando com esse paiol de bobagens. Cara, você não curte a Anitta, não vai no show, pô. É caro.
E não é um evento aberto ao ar livre. É caro. Tipo, quem foi no show da Madonna gastou uma grana lá. Por mais que o show fosse ali de graça, né? Entre aspas, ali que houve um baita de um investimento privado para aquele show. Né? E houve uma parceria público-privada para aquilo acontecer. Mesmo assim, para as pessoas estarem lá no Rio de Janeiro no show da Madonna, velho, não foi barato. Para chegar lá foi caríssimo. Né? Então a gente precisa ter esse bom senso, esse raciocínio, porque senão a gente vai cada vez mais entrando nessa onda que assola de coisas, dessa verborragia, né, dessas discussões vazias, dessas discussões desnecessárias, com coisas desnecessárias, coisas que já estão previstas na lei. E volto a dizer que o que está lá, embora inócuo do ponto de vista de uma lei, não considero que esteja errado. Tem que ter limites em ambientes aonde a infância e a adolescência precisam ser protegidas. Tudo precisa de um encaminhamento, tudo precisa de um contexto. E é isso que eu bato em cima. Só que para isso já existe o ECA. O despertar do assunto através dessa bobageira, porque daí a pessoa fala, nossa, esse sim, né, tá defendendo a família. Mas, cara, essa defesa já tá aí desde 1990 e bolinha. Muita gente que está aqui já nasceu sobre a égide, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não foi a minha sorte, porque no meu tempo as crianças eram submetidas a mais variados tipos de coisa, né? Pornografia era um livro aberto. Quem foi criança e adolescente ali nos anos 80 e 90, né, sabe o que rolava na televisão, não tinha limite, mas também não sei de onde que a gente virou essa idade média voltando, né? Essa idade das trevas, né? Nem tudo pode ser exposto, mas também tudo que tenha um contexto é necessário, né? Então, para a proteção de tudo isso, já existe o Estatuto da Criança e Adolescente, existe o Conselho Tutelar, existem os conselhos das famílias dentro das escolas, e já existe uma forma de se fazer o controle disso, sabe? Não precisa ficar discutindo isso na Câmara, a Câmara é para discutir coisas mais importantes. Né? Moção de aplauso para o Donald Trump, muito bem, vamos destruir o mundo, porque ele não está nem aí, ele disse que vai furar petróleo mesmo. E que o mundo que se exploda, que já saiu do Acordo de Paris, e que vamos emitir gases tóxicos, porque é isso que interessa. E o Brasil também precisa discutir isso aí. Né? É importante para a gente ter perfuração de petróleo, poços de petróleo, né? É importante para o Brasil, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a Amazônia, muito diferente do que muita gente pensa, ela não é o pulmão do mundo. Ela respira tudo, ela utiliza tudo que ela produz. Ela é o termômetro do mundo. Ela é o termômetro do mundo. Então, tudo isso que se vê lá, né? Aqueles filmes catastróficos futuristas, gente, aquilo ali não é, as pessoas não tiram aquilo das ideias só. Aquilo também tem uma projeção de futuro no sentido da ciência. É só você lembrar daquele filme chamado Contágio, que foi um sucesso de público, de crítica lá, né? Que acho que era o Matt Damon lá, que teve uma pandemia, que morreu um monte de gente, que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, que tinha gente que era imune que não era, que demoraram para desenvolver uma vacina, e que os cientistas eram tratados feito loucos. Gente, aquilo foi o desenho do Covid 5 anos antes do Covid acontecer. A ciência está avisando. Né? Nós, os loucos do meio ambiente, a gente está avisando isso faz tempo. Então, a gente precisa ter esse bom senso, precisa começar a entender que a Terra é um organismo vivo e que a gente tem discussões mais importantes. Curitiba estava com o centro cheio d'água ontem. É urgente discutir na Câmara, não projeto que proíbe e que, não queremos Anitta, não queremos música de tal tipo. Não, é hora de discutir projeto para pensar em como que a gente vai fazer escoar essa água quando chove. Porque ontem não faltaram vídeos na internet de gente com 20 centímetros de água, 1 metro de água dentro de casa. Curitiba e região metropolitana. Cajuru estava um horror. O centro estava um horror.
Quem viu as imagens da Marechal ontem pôde concluir que, cara, já está aqui já. E isso nada mais, nada menos do que mudanças climáticas. É aquilo que a gente já vinha falando há muito tempo que ia acontecer. Né? São transformações que são a longo prazo para padrão de temperatura e clima? São, mas esse longo prazo não é mais longo prazo, não. Na última década, a última década foi a década mais quente em 2 milhões de anos, né? Isso a ciência diz. Nós tivemos uma temperatura global cerca de 1 grau mais alta, isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. Vocês já pararam para pensar no que significa isso para as geleiras? Né? Eu tenho certeza que muita gente não parou para pensar, mas é muito importante que você que nunca teve acesso a isso, nunca teve contato, vai lá e entra no site da ONU, lá tem tudo explicado o que são as mudanças climáticas. E depende de mim, de você e de todo mundo. A gente precisa começar a repensar nosso consumo, a nossa produção de resíduo sólido, como que a gente faz o reaproveitamento desse resíduo sólido, como que a gente trata o nosso lixo orgânico, que faz muita emissão de gás de carbono. Então, é tudo isso. A Anitta, cara, tá nem aí. Ela vai vir aqui, vai fazer o show dela, vai ganhar a grana dela e tchau. O Estatuto da Criança e do Adolescente já está aí para regular determinadas coisas. Né? E você, meu amigo, minha amiga leitor, eu não tenho nada contra, eu tenho muito bom diálogo com pessoas de todos os espectros políticos. Mas eu não tenho paciência com extremos, porque o extremo não sabe dialogar. Com isso eu não tenho paciência mesmo. E nem o pessoal da direita já está tendo mais paciência que essa piazada. Entendeu? Porque o pessoal acha que é chegar numa Câmara Municipal e fazer vidinho, que é isso que a população quer. Não, se você vai querer vídeo, você vai procurar um youtuber. Você vai... Fica sendo influencer, então. Agora, se você vai ser vereador, vereadora, cara, vai trabalhar, vai pensar no que é bom para o município, sabe? Vai pensar no que é importante, vai pensar na necessidade das pessoas. E nem ficar enchendo a paciência dos profissionais de saúde dentro de posto de saúde, dentro de hospital, que já é pouco profissional para um monte de gente que a demanda do SUS é enorme. Tem um monte de coisa que falta. Então, a gente precisa recapitular, vamos sair do personagem e vamos assumir o papel que vocês estão aí para fazer, porque, afinal de contas, milhares de curitibanos acreditaram nisso que vocês propunham, de que vocês seriam melhores. Então, vamos tentar mostrar que são mesmo, né? É super importante isso. É importante para a população. E tão importante que nem a direita da Câmara quis bater palma para essa dança. Entendeu? Que o menino retirou o troço lá. Então, vamos pensar assim, ó, mudanças climáticas, o troço está alagando, vamos conversar com quem entende e vamos tentar melhorar a condição do nosso município. E eu já falei demais, que eu já estou aqui falando há 20 minutos. Um beijo para vocês e vamos tomar café enquanto dá, enquanto a mudança climática deixa, tá bom? Um beijo e um bom final de semana. E qualquer hora a gente volta aí para falar de coisas importantes. Eu sou a Dani Biondo Crossetti, sou comentarista de rádio, sou advogada, sou ambientalista e a gente vai falar de muita coisa aqui sempre. Concluí a gravação, né?